quanto será que você não vem sangrando por quem já está muito ferido ou esteve muito ferido? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje eu fiz 3 sessões de 2 horas cada uma, e as bases que eu utilizo para as minhas sessões é que a gente consiga ressignificar o passado, porque muitas das vezes a gente fica repetindo o futuro, ou seja, fica repetindo o passado no nosso futuro por conta de feridas ainda abertas. E como que a gente faz para fechar, finalizar essas feridas? A gente precisa voltar lá, reorganizar, liberar perdão. Só que isso é um trabalho muito difícil quando a gente não olha para isso tudo da forma correta. Eu sei que provavelmente você já até ouviu falar sobre isso. Só que hoje, por exemplo, uma das minhas clientes, uma das minhas mentoradas, o que aconteceu? Ela busca, até hoje, buscava, né? Depois da sessão a gente curou. Ela buscava até hoje uma validação externa, porque lá na infância ela foi rejeitada, ela foi não vista pelo pai. E toda criança tem a expectativa, a necessidade de ser vista, de ser atendida, de ser enxergada. Só que muitas das vezes aquela criança lá também não tem o discernimento de entender que ela foi vista sim, mas não da forma com que ela esperava. Por quê? Porque ela era só uma criança. E qual que é o nosso papel adulto? O que a gente faz dentro das sessões, por exemplo, dentro dos meus métodos, dentro de um conteúdo como esse aqui? A gente volta naquela situação não como uma criança ferida, mas como o adulto consciente de hoje. E aí, num dos exemplos, ela disse que na rua passou pelo pai, ela estava com a mãe, passou pelo pai, e o pai, que não a queria, fingiu não vê-la. E aí eu trouxe para ela o seguinte: a criança que não foi vista ainda vive dentro desse adulto e implora por uma validação externa. Ou seja, eu estou até hoje respondendo a uma questão que aconteceu 10, 20, 30, 40 anos atrás. Sendo que a nossa consciência de hoje nos permite voltar lá e curar aquela criança. Porque o que importa de verdade? Será que o que importa é eu ficar com raiva do meu pai? Será que o que importa é eu não perdoar o meu pai? Primeiro que quando você não perdoa, você repete. Quando você perdoa, você perde a chance, você perde a oportunidade de quebrar aquele ciclo. Você perde a oportunidade de evoluir com aquilo. Então, se a gente for parar para pensar na tua vida, na tua questão, o teu ponto central o teu objetivo é ficar com raiva da pessoa a vida inteira? Ficar com sentimentos negativos, com a vibração, a energia baixa referente àquele acontecimento, aquele fato? Ou será que o seu objetivo é viver a sua vida, aproveitar ao máximo da sua vida, fazer da sua vida algo mais do que você mesmo, ser feliz, cativar o amor, ter uma missão? Eu acho que o objetivo é mais por aí, não é? Então eu não estou preso na ideia de foi justo ou não foi justo. Eu não estou preso na ideia de você sentiu dor ou você não sente dor. Não é que eu não esteja preocupado com isso. É que o objetivo não é esse. Então a gente não tem que ficar preso nisso. No que nós temos que nos concentrar? Que geralmente essas coisas nascem em momentos simples como esses, mas são muito profundos. Então, o primeiro passo de todos é você olhar para o que você acredita que faltou lá na tua infância. Ai, nossa, eu era pequena e eu queria ter recebido um feliz aniversário da pessoa X, da mãe, do pai, do irmão, não sei quem, e não recebi. E aí, em muitas das vezes, não precisa ser um trauma tão absurdo como alguns casos são, e aí requer um pouquinho mais de cuidado, mais atenção. Mas na maioria das vezes não é nenhum trauma tão absurdo. Apenas é uma interpretação daquela criança que para ela, querendo ou não, gerou um trauma. E o trauma nada mais é do que
a dor não resolvida. Então, como que a gente começa a fazer essa manobra, Brendo? Se eu tenho... Na maioria das vezes a gente sente raiva, é uma defesa sua. Muitos param de falar com o pai, com a mãe. Muitos bloqueiam aquela lembrança, aquele momento. Não é que você vai voltar lá e vai ficar 3 horas meditando. Não. Não vai ficar sentindo aquela dor o tempo inteiro. Até porque sentir dor não é o problema. A dor, ela inclusive, é algo benéfico quando utilizado da forma correta. Esse movimento todinho começa quando a gente percebe o seguinte: a pessoa que nos rejeitou, muitas das vezes também foi rejeitada. E muitas das vezes, a pessoa que nos feriu também estava ferida. E muitas das vezes, a pessoa nos deu apenas aquilo que também foi passado para ela. A pergunta que eu te faço é: você quer ou não quebrar esse ciclo? Você quer punir a pessoa ou você quer quebrar esse ciclo? Esse é o primeiro passo para você conseguir perdoar. E sempre que você perdoa, você libera a energia. Sempre que você perdoa, você deixa de carregar um peso que não é seu. Quando eu falo perdoar, não é dar razão à pessoa. É apenas livrar você desse sentimento aí. Não só o sentimento de raiva, de desilusão, de tristeza, mas se livrar também do fato de que não perdoar trava a tua vida lá naquele momento. Como no exemplo de hoje e em vários outros, a pessoa passa por isso, ela se sente invalidada e ela precisa ter algum nível de validação. Aí o que ela faz? Ela busca no externo. E geralmente isso se transforma em busca dentro dos relacionamentos afetivos. E aí a pessoa começa um relacionamento, ela fala: esse cara que eu tô me relacionando tem que me validar. Mas ela não quer a validação dele, ela quer a validação de quem? Do pai ou da mãe que ela acredita que não a validou. Beleza? E aí fica sempre projetando. Por que ficar projetando? Porque essa pessoa na qual ela está usando do futuro para sanar esse problema, ela não tem esse poder. Porque uma coisa é eu receber a atenção de um parceiro, de uma parceira. Outra coisa é eu receber a atenção do meu pai, da minha mãe. Então são pesos e medidas diferentes. Ok? Esse é um movimento inconsciente, um dos que mais se repetem. Não só em relacionamento afetivo, mas em todo tipo de relação. Tem gente que aplica isso para um amigo. Beleza? E aí um ponto importante. Primeiro passo. Esse que eu falei. Para tu conseguir quebrar, eu perguntei para você, teu objetivo é querer punir a pessoa ou quebrar esse ciclo e resolver sua vida? Precisa entender e escolher qual objetivo você quer seguir. Segundo passo, tá, quero quebrar esse ciclo. O que eu faço? Perdão. A você, a ele, a todo mundo. O que isso significa? Liberação de energia boa. Liberação de peso. Você solta aquilo que não é teu. Sempre que você... Olha só. Sempre que você escolhe não perdoar, você está falando: eu quero carregar essa pessoa desse jeito, com essa interpretação, com essa dor, com tudo isso nas minhas costas pro resto da vida. É por isso que você provavelmente está até cansado, não sabe explicar de onde vem. Falta de liberação de perdão. Tá, então liberação de perdão é o primeiro passo. Porque quando você faz isso, e como que eu perdoo? Quando você consegue lembrar do que eu te falei aqui. Que muitas das vezes a pessoa que rejeita também foi a pessoa que foi rejeitada. E aí ela só tem aquilo para te dar. Isso é para justificar? É para passar a mão na cabeça? Não. É só para você começar a entender que a outra pessoa pode estar cega também. É inconsciente. Ou você é perfeito, você é perfeito. Você nunca errou. Se você nunca errou, você escreve que, Breno, nunca errei, sou perfeito. Aí essa regra não se aplica a você.
Mas se você já errou, se você já foi falho, se você já agiu inconscientemente em várias questões da sua vida, por que que essa pessoa também não pode ter passado por isso? Claro que passou, porque todos nós somos falhos. Então, quando você começa a ter esse tipo de pensamento, de reflexão, você começa a entender que a outra pessoa também é passivo de erro. E eu vou te falar, só de fazer esse movimento, ciclos são quebrados, gerações tuas do futuro são liberadas. O peso do teu peito que sai libera espaço para você criar uma empresa, para você criar um novo relacionamento, para você criar um novo concurso, um novo qualquer coisa que você quiser. E aí, no caso específico aqui, você pode refletir para a tua questão. Até para uma pessoa te rejeitar, até para uma pessoa fingir que não te viu, até para uma pessoa te dar pouca atenção, ela precisou te ver. No caso da questão aqui que eu trouxe de exemplo, da minha mentorada, eu perguntei para ela: o que aconteceu lá? Meu pai me ignorou. Meu pai me rejeitou. Aí eu falei: tá bom. Para o seu pai ter te rejeitado, o que aconteceu antes? Ela, ele teve que passar por mim, me olhou e virou a cara. Aí eu perguntei: então ele te viu ou não te viu? Ela falou: ele me viu. E eu reforcei: ele te viu tanto, você era tão presente naquela estrutura, você era tão vista, você era tão reconhecida, que ele precisou fazer força para te ignorar. Então será mesmo que você nunca foi visto? Então, o perdão ele não vem do esquecimento, ele vem dessa compreensão. É um ato de muita grandeza. Quem não quer perdoar é o seu ego. E se você age pelo ego, você está completamente limitado. Esquece o certo e errado. Eu nunca vou falar que você está certo ou que você está errado, porque isso não me interessa, de verdade. Eu nunca vou abrir aqui a câmera e gravar um conteúdo e falar: hoje nós vamos ver quem está certo e errado. Isso não interessa. Nem para mim, nem para você, nem para o seu crescimento, nem para sua evolução, nem para nada. Isso não presta para nada. A única coisa que presta é: você quer quebrar o ciclo e fazer da sua vida algo maior do que ela mesma, ou você só quer punir a pessoa? E sempre que você quer punir, você não evolui. Você não quebra o ciclo. Você inclusive repete. Tá? A gente, inclusive, repete. Então a pergunta sempre vai ser essa. Não é se você está certo ou errado, ou ele está certo ou errado. A pergunta é: você quer evoluir ou não quer evoluir? Você quer ter uma vida boa ou não quer ter uma vida boa? Então, só essa pergunta básica que eu fiz para ela permitiu que ela pudesse sentir um nível de amor de cura. Um nível de perdão que liberta. Quando esse movimento acontece internamente, grandes coisas acontecem. Ela hoje, por exemplo, não vai ter mais a necessidade de buscar validação externa. Porque, na verdade, ela chegou à conclusão de que nunca faltou nada para ela. Ela era tão importante, tinha um peso tão grande na vida desse pai, que ele precisava ignorá-la. Só um parêntese. Existe toda uma estrutura, uma história para eu fazer essa afirmação para você, especificamente no caso dela. Não é que quando uma pessoa é boa, eu ignoro. Não. É que no caso dela, ela pesava tanto, ela era tão importante para aquela questão lá da família dela, que ele precisava ignorá-la. O seu caso é um caso específico, são questões diferentes. Tudo isso que eu estou te falando é válido, beleza? Mas sempre que uma pessoa força para não te enxergar, é porque verdadeiramente ela já te viu. E aí o fato dela
querer te ignorar ou não naquela época, aí são questões específicas que a gente precisa discutir e resolver, beleza? O meu recado, a minha reflexão era essa de hoje. O recado é bem simples e curto, porém completamente profundo. Se você botar em prática uma das coisas que eu te falei aqui, tua vida se desenvolve, ó, muito rapidamente, muito rapidamente. Porque não importa se eu tô dando razão a ele ou a ela, ou se eu tô dando razão a você. Não importa se você tá dando razão àquela pessoa ou não. Nada disso interessa. O que interessa é, você tá disposto a resolver tudo que precisa ser resolvido para a tua vida fluir? Se sim, deixa o seu like aqui no vídeo e me segue no... E me segue não, se inscreve aqui no canal que eu vou estar sempre jogando conteúdo aqui para te ajudar. Beleza? Eu tenho uma plataforma completa que fala muito mais sobre tudo isso, que é a escola Aulum. O que significa isso? É tudo aquilo que eu acredito de verdade que precisa ser ensinado, que deveria ser ensinado nas escolas, né? Esse tipo de maturidade, sabedoria emocional, espiritual e tudo mais. Então, o que acontece? Eu criei essa comunidade onde eu faço encontros quinzenais com todas as pessoas, abro a câmera e a gente faz sessões de mentoria ao vivo com essa galera. A pessoa escreve, manda a pergunta dela, eu respondo, fico ali no tete a tete, além de passar sempre conteúdos ao vivo. E lá dentro tem todas as trilhas, todos os princípios fundamentais que eu acredito para que você consiga ter a tua energia sempre elevada, ter a tua missão de vida, o teu propósito, fazer da tua vida algo maior do que ela mesma. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Um grande abraço.